Então, Eu só não... Ah, não, tu tá gravando. pode falar. No final eu falo. Eu passo para eu só falo no final, tá tudo bem. Boa noite, Gabi. Boa Então, noite! boa noite. Vamos ter na turma. Vamos fazer o mantra, tá, meninas? Começamos com o mantra. Então, Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saviryam Karavavahi Tejasvinavaditamastu Vitvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. E assim, com o mantra, possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para o ensinamento. Possamos deixar o nosso ego sentado no sofá, porque impreterivelmente o ensinamento vai dar de frente com a gente. Eu estudo bastante a Gita para poder ensinar. Muitas vezes eu tenho vontade de abrir a janela e jogar esse livrinho lá na rua. Mas não vai adiantar. Eu vou ter que ir lá buscar, só vou ter que subir as escadas e descer novamente. Porque a Gita é um ensinamento que fala para nós humanos, não é para a pessoa que é você. Então, esse apanhado de ensinamentos em forma de capítulos, que é a Gita, 700 versos, 18 capítulos. A gente viu um na semana passada, um capítulo introdutório. Esse apanhado de ensinamentos, ele vem em uma forma de diálogo, de um professor, que é Krishna, que é a reencarnação de Vishnu, aquele que sustenta o Dharma, com Arjuna, aquele que detém a retidão. O nome Arjuna vem da raiz védica Arj, que é reto, aquele que obtém através da reta ação. Arjavam, ao atingir o alvo, são todos da mesma raiz verbal, tá? Eu vou dar uma relembrada para a gente ir decorando os nomes e se situando no tema. Esse diálogo é contado por Sanjaya. Sanjaya é um ministro do rei Dhritarashtra, que tem o poder da visão. Eles estão em Hastinapurana, que é a cidade dos Pandavas e Kuravas, e Sanjaya tem o poder da visão lá no campo de batalha, que é Kurukshetra, e fica narrando para o rei o que está acontecendo. Então, é contado, uma terceira pessoa, que é Sanjaya, conta para Dhritarashtra, que é o rei cego, Dhrit, aquele que não tem a visão, aquele que não tem a visão sobre o Dharma, né? Como a gente já viu semana passada. Mas Sanjaya, ele é devoto de Krishna. Eu acho que eu não falei isso semana passada. Então, Sanjaya ouve também como um ensinamento. Não só Arjuna no campo de batalha recebe o ensinamento, mas Sanjaya, que acompanha todo o diálogo de Arjuna e Krishna e repassa as informações para Dhritarashtra, também está aprendendo com a Gita. Tem uma mosca presa nos meus cabelos. Nossa, eu achei que meu cabelo estava mais limpo, mas tudo bem. Meus crespos estão sendo um caçador de mosca. Ah, meu Deus. Enfim, uma experiência engraçada ter uma mosca juju na sua cabeça. Então, Krishna chega para a batalha, os dois exércitos, Krishna e Arjuna chegam para a batalha, os dois exércitos enfileirados, Kauravas para um lado, que são os filhos de Dhritarashtra, na presença como representante do Duryodhananda.
que é o filho mais velho, que é o príncipe, que recebeu toda a influência do pai, foi criado sobre Dhritarashtra, sobre esse orgulho ferido de Dhritarashtra, porque ele tinha um orgulho ferido. O rei cego, ele era o filho mais velho, mas quem reinou foi Pando, porque ele era cego. E quando o Pando se retirou para a floresta para ter os seus filhos, ele assumiu o reinado e o filho dele, como representante, recebeu toda essa carga, todo esse orgulho ferido do pai. Então ele já nasceu sob o poder do Adharma, porque o pai dele queria ter ele para que ele reinasse. O filho mais velho precisava ser um filho homem, precisava ser um kshatriya. Então ele já nasce no Adharma. É interessante a situação em que Duryodhana nasce, mas nós não vamos contar aqui porque a Gita faz parte do Mahabharata e o Mahabharata é o maior épico já escrito em toda a história. Então, cada um tem uma história dentro da história. Então, estando lá enfileirado, Kauravas do lado, Pandavas do outro, que é o exército dos filhos de Pandu, Krishna tem um piti. Krishna leva Arjuna para ver os exércitos e Arjuna tem um piti. Ele dá um pitizão na beira do campo de batalha. É ou não é? Ele fica trêmulo, pálido, a boca seca e ele que já teve muitas aventuras, porque Arjuna é o nosso mito, é o nosso guerreiro. Além de todo o contexto de ensinamentos da Gita, porque a Gita é autoconhecimento, é uma aula de yoga. Ainda tem essa referência de Arjuna como um mito. Na hora em que você está no olho do furacão, brigou com a família inteira, deu ruim, você perdeu as estribeiras e agora? Swami Dayananda já atingiu uma Mahasamadhi. A Isilda não dá para contar porque não é mestre, né? É mal e porca professora de yoga. O Pedro está lá em Portugal. Você não tem a Glória Vieira embaixo do braço. Para quem você pergunta o que eu faço agora? Quando você se perde, e a gente passa por isso, né? De repente a gente deu ruim. Tá tudo ruim pro meu lado, eu preciso de uma referência, porque se você é um buscador do autoconhecimento, um buscador do Dharma, você vai querer uma referência que esteja alinhada com o Dharma. Você não vai perguntar para aquele seu amigo que briga com todo mundo, você vai querer uma referência Dharma, alguém que tem uma visão clara. Então, Arjuna representa esse mito. Ele também pode ser esse amigo, esse fiel escudeiro que está ali. Na hora que você não sabe o que fazer, você se põe no lugar de Arjuna. O que Arjuna faria agora? Porque este é o papel, eu estou falando aí, não é da minha cabeça, tampouco está só nos Vedas. Campbell fala muito sobre isso, Mircea Eliade, que são historiadores, estudantes da religião, o próprio Jung fala sobre isso. O mito serve para ser um referencial. O mito, ele é um arquétipo. O guerreiro, esse mito que todas as histórias mitológicas têm, ele sempre tem uma tarefa, ele passa por diversos obstáculos, ele precisa vencer a si mesmo. Geralmente ele busca um tesouro, o santo grau, ele busca a donzela. E o que é a donzela? Você imaginou uma loira fantástica, né? Não. Lamento, Lucas. A donzela já está com você. É essa divindade que você é. É essa consciência que você é. É a busca pela alma. O guerreiro busca na presença da donzela o aspecto feminino, porque a alma é feminina, o Atma é feminino, a Shakti é o princípio feminino.
Então, ele busca essa sensibilidade, ele busca atingir essa consciência mais elevada. Então, a jornada do herói é a jornada de busca de autoconhecimento e de chegar ao topo da pirâmide, no ápice que um ser terráqueo humano pode chegar. Então, o nosso herói, na beira do campo de batalha, me faz um papelão desses. Então, Arjuna, na beira do campo de batalha, a perna treme, o joelho bate um com o outro. Não vou, não vai rolar. Olha para Krishna e diz: take it easy, não vai rolar, não vou lutar. Não vou lutar. Eu não posso matar os meus. Isso é a Dharma. Daí Krishna diz: você é um detentor do Dharma. Você toda a sua vida se preparou para isso. E Arjuna continua ali. Quando ele vê que deu ruim, ele começa a dialogar com Krishna. Não, ele expõe a sua tristeza. O primeiro capítulo é a tristeza de Arjuna. O primeiro capítulo da Gita, em que o super Arjuna perde a capa. E tem um dos versos que, quando ele já disse tudo o que ele tinha para dizer para Krishna: olha, não vou lutar, não vou lutar, não vou lutar. Ele senta e ele não consegue segurar o arco dele, que é Galdari. Acho que é esse o nome. Gandavi. Ele não consegue segurar o arco. Não tem força. Só que esse mesmo arco, se você conhece o Mahabharata, por isso que é importante a gente, eu falei hoje, saborear palavra por palavra. Ele não consegue segurar o arco, Lucas. Pensa. Só que esse mesmo arco, que ele não tem força para segurar agora, ele dobrou, porque esse arco estava cravado numa pedra. Era o arco de Krishna, de Shiva. Estava cravado numa pedra e o rei, pai de Draupadi, que é a esposa dele, disse: quem dobrar esse arco tem a mão de Draupadi, se ela quiser. Ele era um rei muito justo, em casamento. Então, vários e vários príncipes tentaram e Arjuna chegou lá e com uma mão só dobra o arco e ganha a mão de Draupadi em casamento. E agora ele não consegue segurar mais nem esse arco. O arco cai da sua mão. O que seria dobrar o arco? É dobrar mesmo. O arco está enfileirado na pedra, está encerrado na pedra, e o arco, para você jogar, tá. tem que dobrar um arco de arco e flecha mesmo. Ah, sim. Ah, tá. Essa gandiva é um arco de arco e flecha super poderoso, é a arma de Shiva. Pensa, Shivão lá, o rei dos reis, com a sua super arma, deixa cair na terra, deixa lá essa arma para que Arjuna, ele é o único ser vivente capaz, porque ele é também metade humano e metade divino, porque ele é filho de Indra, o deus da guerra. Mas isso também é outra história dentro da história. E dá vontade de saber tudo, né? Então, aí dá vontade de contar também. Então ele não consegue mais dobrar o arco e diz: a minha pele está queimando, não sou capaz de ficar em pé e a minha mente parece girar. Brahmati Iva. A mente, Namaha, né? Gira. E se nós formos dar essa saboreada, o que é a mente girar que Arjuna se refere agora? A gente sabe que os vritis são pensamentos. Vrit é girar.
Então, vritis, os pensamentos, é aquilo que fica rodando na sua cabeça. Roupa na máquina, mas eu tô aqui ouvindo a guitarra. Deu barulho no pássaro, sabe? Esse rodar todo são os vritis, os pensamentos. E a Arjuna que diz, ó, a minha mente está tomada por esse giro de pensamentos. Eu não consigo ter clareza, porque um guerreiro tem que ter Arjavan, olha o nome dele, Arjuna, ele tem que ter retidão, ele tem que ter clareza. Então ele perdeu a força física, né? Entrou num estado tamásico, né? A inércia tomou conta dele, o corpo está inerte, tomou conta. Cansaço físico, sem força. E a mente roda a mil. Alguém se identifica com isso? Você já passou por isso? Numa insônia, em que o corpo está ali podre, cansado, e a mente está lá. Homens, carvão! E dele pensamento rodando. Então, Arjuna é você. Arjuna é você. Sacou? Esse mito se reporta a você. Somos nós. Então, capítulo 1 foi o que eu li sobre o Arjuna e o arco, verso 30. Então, Arjuna ainda diz para Krishna, vejo maus presságios. Eu não vejo bem matar minha gente na batalha. Aqui ele já entrou no adivinhatório, assim. É o medo. O medo quando toma conta, assim. Quem tem filho sabe. Eu e a Lizzie já sabemos. Sai para uma festa. Lá pelas 2 da manhã tu acorda. Com barulho de caminhão de bombeiro. Tu pensa, será que não pegou fogo no clube? Gente, eu jurei quando eu era adolescente que eu não ia passar por isso. Quando a Camila e o Bruno viraram adolescentes, barulho de ambulância, até hoje eu sou assim, barulho de ambulância eu penso, onde será que tá meu irmão? É um saco isso, mas esse mau presságio ele vem na nossa cabeça. E Arjuna foi tomado por isso. Então ele que é filho, é o homem-deus, né? Ele está tomado pelo estado de hominídeo, né? Ele perdeu a sua deidade, ele está só homem. E é bom a gente entender isso para você ir se identificando com o mito. Você tem que ter uma intimidade com Arjuna. Ah, esse cara sente o que eu sinto. Ele não está lá em cima, ele está aqui na sua frente. E Arjuna diz mais, eu não desejo a vitória, Krishna, tampouco o reinado e os prazeres. O que é para mim um reinado, ó Govinda, Krishna, para que serve os prazeres ou mesmo a vida. Então, ele sabe que a vida é efêmera, ele conhece, ele é também, além de ser um kshatriya, ele é filho de Brahmani, ele foi educado dentro da tradição védica, então ele conhece. Seguindo o diálogo, aqui no verso 33 e 34 ele diz, todos os que desejam prazeres e o reino e diversões estão envolvidos na guerra. E é uma guerra. Essa luta por prazeres, diversão, é uma guerra porque não acaba nunca. É uma guerra que você perdeu. Quando você deseja algo, você deseja um computador bom. Quantos meses dura a satisfação? Deseja um celular. Quantos meses dura a satisfação? Quanto tempo dura? Que seja 2, 3 anos. Eu estou plenamente satisfeita com o meu há 3 anos e meio. Ele que não está muito comigo, porque ele falha às vezes. Então, você sempre vai querer mais. Você faz uma coisa e o desejo ele é uma maquininha que se retroalimenta. Eu vejo outra. E hoje nós temos o quê? Redes sociais que trabalham o alimento do seu desejo. Se você não viu lá um documentário da Netflix, olhe lá. Eles conhecem o quê? A psicologia, o padrão que a mente
Opera. Porque a mente é padrão, a psique, ela tem uma ordem natural. Cada corpo é diferente, cada psique tem as suas características diferentes, mas tem uma ordem. A psique é um vrit, tem uma ordem, ela é circular. E tanto é que a psicologia mapeou isso, e nós temos hoje os consultórios, os psicólogos, para nos orientar, porque eles sabem o padrão e sabem dizer, ó, depois disso vem aquilo. Então, depois de desejo, vem outro desejo. E mesmo que você vivesse 500 anos, você não daria conta de todos os desejos. Porque é da natureza do ego desejar, querer coisas. Porque é esse querer que fez você hoje estar caminhando verticalmente. Você olhou para o seu pai, para sua mãe e viu ele caminhando. E o corpo começou a crescer e você quis aquilo. Houve um desejo de ficar de pé, um desejo do primeiro passo. Esse desejo é o que nos impulsiona. Você está aqui sentado agora me ouvindo. Não é pelos meus belos olhos verdes. Não. É pelo desejo de ter alguma coisa, de ter o conhecimento, de remover a ignorância existencial, de expandir, de ser um pouquinho mais consciente. Então, esses que estão só atrelados aos desejos e aos prazeres estão em guerra. Porque é os 4 princípios fundamentais. A gente vai fugir um pouquinho aqui da Gita, vai entrar em Vedanta, que é a arta, segurança. Você não poderia estar tranquilamente ouvindo essa conversa, interagindo, se você não estivesse seguro. Opa, vem a bala. Opa, já passou uma garrafa aqui. Não dá. Você não tem, precisa de paz, de segurança, nutrido e protegido, para ouvir o ensinamento. Então você está seguro. É o primeiro princípio humano. Arta. O segundo é Kama. Lembra do Kama Sutra lá? Sutra quer dizer conhecimento, cordão, aquele que traz o conhecimento, e Kama quer dizer desejo. Então você tem os seus desejos ou prazeres realizados. Vocês, a maior parte das pessoas vivem Arta e Kama. Tô seguro, tô limpinho, tô nutrido, vou tomar uma cervejinha, vou ver um Netflix e deu por aqui. Não se preocupa com o Dharma. Se você está aqui, você se preocupa com o Dharma, que é o terceiro princípio humano. E eu já peguei assim os dedinhos para você notar que é ascendente, que é o Dharma, esse que aponta para cima, aponta para a verticalidade, para você entender o que é a natureza humana. Qual é a sua missão? Qual é o seu Dharma? Então tem o Dharma pessoal, o seu Dharma. Qual a palavra que você veio dizer no mundo? Qual a sua ação? A Lise, quantas crianças já recebeu nesse mundo? Que Dharma lindo! É a ação dela no mundo. Quantas mães ela já instruiu? Então, ela sabe, ela está ali no Dharma pessoal dela, mas tem o Dharma coletivo, que você já ouviu falar nesse Dharma coletivo sobre outro nome, que é mas peraí, deixa eu não me perder. Arta, Kama, Dharma. Então você busca o Dharma coletivo e individual, aquilo que é correto e que é bom para mim, é o meu papel, mas o Dharma coletivo, o que é bom para o todo, porque eu pertenço ao todo. Então, o pássaro que eu mato ali quebra uma cadeia lá. Então eu tenho que cuidar do todo. A água que eu enveneno é a mesma água que vai correr, vai voltar para minha torneira. Se quebra essa ordem natural que eu estou inserido.
não tem lugar para mim na ordem. Então, para que eu tenha o meu espaço dentro da ordem natural, eu tenho que ser dármico. Porque se eu quebrar a ordem, eu tô fora. E depois, o quarto princípio. Vamos tirar o ego fora, o dedo do ego, que é moksha, que é a liberação. Então, moksha é se livrar, é freedom, é livrar desse sofrimento existencial que quando você não entende o seu dharma, quando você está motivado por desejos e naquela sede que nunca cessa, ou quando você se sente inseguro e incompleto, atinge em você, moksha é livrar você disso. É desse rescaldo que sobra de artha, kama e dharma. Então, moksha nós vamos traduzir como liberdade. E são os 4 princípios da natureza humana. Ok? Aqueles que não estão para moksha, que estão para artha, kama, desejam a guerra. Estão presos numa guerra, nessa luta constante. É isso que diz o verso, mais ou menos isso, 34, 35. O verso 36. Qual será a nossa satisfação, ó Janardana Krishna, ao matar os filhos de Dhritarashtra? Matando esses assassinos, somente os frutos negativos irão se juntar a nós. Então aqui ele já diz, ó Krishna, eu sei, eles são adármicos, eles são assassinos. Eles tentaram matar a Arjuna e os irmãos várias vezes. Eles são adármicos mesmo, mas o que me adianta eliminá-los? Não devemos matá-los, até porque são nossa gente. Embora aqueles que têm a mente encoberta pela ambição não vejam mal na destruição da família, porque os Kauravas, eles queriam a guerra. Eles queriam a guerra, eles queriam ver sangue. Tipo, aquele que entra numa discussão e nunca mais sai, ele quer vencer a qualquer custo. Nem erro na traição aos amigos. Nós que vemos claramente mal na destruição da família, não devemos aprender e nos afastar deste erro só. Janardana Krishna. Então, a gente já chama de Janardrana, Janana, aquele que detém o conhecimento. Ele já começa a se referir a Krishna aqui como aquele que se retém o conhecimento. Em 2 versos ele usa o mesmo nome para Krishna. São 108 nomes de Krishna. E vocês vão ver que a Gita brinca com esses nomes. Na destruição da família, o antigo Dharma da família desaparece. Quando o Dharma se perde, o Adharma toma conta de toda a família. Então, Arjuna também sabia que matando os guerreiros ia ter um desequilíbrio social, mais mulheres do que homens, crianças sem a referência paterna. E a gente sabe que é importante para a criança ter uma referência de várias gerações, de vários sexos, que eles tenham um escopo em volta para poder criar uma personalidade mais ampla, não se embasar só no pai e na mãe ali, só naquele mundinho pequeno. Não é à toa que a constituição da família é ampla, porque a família pode ensinar quem você é, quem você quer ser, ou de repente você tem aquele tio lá, mas esse tio é briguento, é chato, não respeita o Dharma, faz piada desrespeitosa com as mulheres, eu não quero ser igual a ele. Então, exemplo é exemplo. Você pode ver dentro da família o que você também não quer ser. Então, Arjuna não quer destruir a família porque sabe disso também. Ele é aquele que vem em todas as direções. Por causa do domínio do Adharma, as mulheres da família declinam moralmente a Krishna.
né, esse declínio moralmente é a desproteção, né? Kulastriam não tem aquela proteção. E quando as mulheres não estão protegidas, ó, Varshneya Krishna, nasce a confusão na sociedade. Quando esse princípio feminino está desprotegido, nasce a confusão na sociedade. E aqui ele nos dá outra chave. A gente chama de chaves ou de signos, esses que são vários, né? A gente vai meio que pulando, porque senão nós vamos estudar uns 50 anos aqui. A confusão conduz aos destruidores da família e a família, sem dúvida, ao inferno. Ou a esse emergir no caos, no Adharma. Os ancestrais são privados de oferecimentos, deixam de ser reverenciados. E quando a gente fala ele fala em ancestral aqui, Pitaram, Pitará, aqueles que trazem, né? Não é só ancestral o pai e a mãe, mas aquele que traz uma ancestralidade. E aquele se refere um pouco desse conhecimento também. Porque se morrem os mais velhos, você vai aprender com quem? Tem um conhecimento ancestral nessa Índia cultural, que traz os Vedas. Com esses atos negativos dos destruidores da família, que trazem confusão à sociedade, o eterno Dharma da sociedade e da família é destruído. Então, o Dharma coletivo, essa memória coletiva, ou como Jung usa o termo? Está ali, mas não vem. Inconsciente coletivo? Inconsciente coletivo. Obrigada. Tem o inconsciente, o seu inconsciente individual, e tem o inconsciente coletivo. Ó Janardana Krishna, nós escutamos que é inevitável a permanência no Adharma ou no inferno daqueles homens cujo Dharma da família é destruído. Ai de nós, que preparados para matar, essas pessoas por ambição, poder e prazer decidimos cometer esse erro. Aí Arjuna aqui já quer morrer. Ele já diz, ó Krishna, eu prefiro que Dhritarashtra me mate. Ele já está no ponto de fuga. Tipo, agora eu acho que eu quero morrer. E quem não tem também isso? Eu queria morrer. Quem nunca teve um pitizão, eu queria morrer para sair dessa situação. Geralmente eu fiz uma gafe tremenda, e daí assim me dá aquela vontade de, meu Deus do céu, se eu pudesse cavar no chão e enfiar a cabeça num buraco, eu queria morrer para sair dessa situação. Eu já fiz várias. A Lise conhece, está para escrever um livro, né, Lise, das minhas gafes. Um livrinho pequeno, mas dá um livrinho. Dá lá 100 páginas bem contadinhas. Então, a Arjuna já estava morrendo. E Sanjaya disse, Arjuna, tendo falado dessa maneira no campo de batalha e deixando de lado o arco e as flechas, sentou-se na carruagem com a mente completamente tomada pela tristeza. Dessa maneira, o primeiro capítulo, chamado Arjuna Vesada, termina. E daí nós vamos para o segundo capítulo. O capítulo 2 é chamado Samkhya. Você já ouviu esse termo, Samkhya. Lembra dos 6 darshanas, as 6 escolas filosóficas da Índia? Uma é Samkhya. Não é a mesma coisa. É só a tradução da palavra. Samkhya é conhecimento. Então, não se refere aqui ao Samkhya como visão, como um apanhado de conhecimento, que ele é tal qual Vedanta, Yoga, Tantra. Mas o termo Samkhya é a tradução direta da palavra conhecimento, tá?
E esse capítulo, assim, ó, a Glória já começa dizendo, a Gita poderia terminar neste capítulo, porque ele é tudo o que é para ser conhecido está no capítulo 2. Aqui tem tudo o que você precisa de informação para seguir em frente. Mas às vezes, num capítulo a gente não entende. E daí vem o capítulo 2 e o capítulo 3 são 4 capítulos para elaborar melhor o tema. Certo? Tradicionalmente é assim, começa com o mais difícil. O Yoga Sutra é assim também. Começa lá já, tal meditação lá em cima de Mahasamadhi. Para atingir Mahasamadhi, você faz isso. Aí tu lê o primeiro capítulo, não vai rolar. Daí no segundo ele começa a dar as técnicas. Terceiro, quarto, um resumão. Tá? É uma forma meio... uma forma característica, né? Uma linguagem própria que diz, ó, tá aqui o pacote. Aí você abre se não entende bem. Aí você pega e tem um manual de instrução. São os outros capítulos que vêm a seguir. Tá? Mas nós vamos estudar os 3 com carinho. Então, Sanjaya, que é aquele ministro lá que tem o poder da visão, fala para Dhritarashtra o que está acontecendo no campo de batalha. E diz, olha, Arjuna está lá, confuso e abatido, não consegue guerrear e tampouco ele consegue abandonar a guerra. Porque ele sentou aonde no chão? No meio do campo de batalha. Ele sentou no meio. É a criança birrenta que senta no meio da sala. Tipo, ele sentou no meio. Ele não virou as costas e disse, não luto mais, estou indo embora. Ele sentou no meio do campo de batalha. Vou direto para... aqui. Então, Sanjaya diz, Madhushuna Krishna pronunciou essas palavras para ele, para o Arjuna, que estava triste, tomado de compaixão e cujos olhos estavam cheios de lágrimas. Agora que Arjuna apelou forte, porque agora que ele já está com aquela cara de bulldog, cheio de lágrimas, cara de compaixão. Ele está tomado de autocompaixão, ele está sentindo pena de si mesmo por ter que lutar. E o Senhor Krishna diz, neste lugar inadequado, como recaiu sobre você, ó Arjuna, essa fraqueza que não conduz ao céu. Causa má fama e não é própria de uma pessoa respeitada. Então, Arjuna tinha todo uma fama ali. Ele era o top of top dos guerreiros. Ele era assim, o super-homem. Todo menininho queria ser o que? Arjuna. Então, ele tem uma responsabilidade. A atitude dele causa má fama. Ele é o mito. Ele é aquele que diz, vem por aqui que esse caminho é certo. Então, ele renunciando à guerra, ele naquele momento de fraqueza, deixa tudo que vem atrás a pé. Tá, e agora? O cara lá que era o escolhido, né, filho de Indra, que veio com todas as condições adequadas. Arjuna era um meritocrata, se não existe essa palavra, inventei agora. Mas ele era fruto da meritocracia, ele tinha todos os méritos para ser guerreiro. Ele nasceu de uma família de brahmanes com kshatriya, filho de Indra, que é o deus da guerra. Ele tinha Drona, o mestre do mestre de armas, como guerreiro. Ele tinha Bhima como tio, que tinha 500 e poucos anos de vida, então tinha toda essa ancestralidade. Atir Tikaram causa má fama. Eu fiz uma
uma anotação, mas eu não consigo entender a anotação. Então, Shri Bhagavan, o Senhor Bhagavan. Bhagavan é aquele que, aqui já se traduz Krishna como Bhagavan, aquele que traz o ensinamento, aquele que é o rei dos reis. Que você, né, está tomado nesse lugar pela fraqueza, esse lugar inadequado. Samupatistam recaiu, Anaryajustam. Então, Samapatistam recaiu e Anaryajustam sobre você. Não é própria de uma pessoa respeitável. Ashvargyam não conduz ao céu. Ashvargyam. Shvarga. Lembra disso? Shvarga louca. Svarga louca. Swarga. Quem jogou uma Mahalila? É um dos Shvarga louca, é um dos reinos. Então ele está preso ali num dos níveis de consciência mais baixos. Louca é lugar. E Atirtikaram. Bem, ele reforça, sim, com essa atitude dele, o Adharma coletivo. Porque se o Adharma já está estabelecido numa sociedade, a sociedade dirigida pelo rei Dhritarashtra, ela está dharmica. Ele não agindo, a fraqueza de Arjuna reforça o Adharma. Porque no momento de Adharma, o que se precisa de um líder que seja forte, que carregue o Dharma. Porque numa sociedade que decaiu, e aqui se fala, é a Kali Yuga, né? Um período de tempo cronológico da Terra em que a moral, os costumes decaem. É a era da treta. A gente brinca que a treta yoga é bom, mas que é a era da treva. Então é a época do ferro. É um período cronológico que é a Dharma. A primeira era tem 100% Dharma, a segunda 50% Dharma, a terceira 100% Dharma, 75% Dharma, o outro período 50% e a Kali Yuga 25% só é Dharma, o resto é a Dharma. Então, vamos fazer parte desse um par, pelo amor de Deus. Então, ó, parta a Arjuna, que não caia sobre você a efeminação. Krishna continua lhe dando né? Ó parta, ó Arjuna, que não caia sobre você a efeminação. Isso não condiz com você. Ele é o princípio masculino. Ele é esse que veio para a luta. A gente já vai contextualizar isso. Abandonando a fraqueza negativa do coração, levante-se, ó, Paramtaparra. E ele chama Arjuna aqui, Krishna, de Paramtaparra. Você já conhece a palavra Taparra, que é esforço. Então, aquele que abandona o esforço. A Paramtaparra. Paramtaparra é aquele que se esforça, que tem um objetivo a alcançar. E é gostoso esse palavra por palavra, né? É gostoso esse quando a gente pega. Ah, eu adoro. Então, aqui ele usa Hridaya Daurbalyam, fraqueza do coração. E essa palavra Hrid, que é H-R-D-A, Hrid, é coração. Então, fraqueza do coração é a falta de coragem. Esse agir com o coração. E essa raiz Hrid também se refere ao Veda.
Uma das formas, um dos termos que se usa para se referir ao Veda é isso, é coração, é Rit. Então aqui ele abandona essa fraqueza dele, também é uma fraqueza de confiança no ensinamento. Sempre tem esse trocadilho ali no ensinamento. Entende? Agora a Arjuna diz: ó Madhusudana, Krishna, como posso lutar no campo de batalha com flechas contra Bhishma, que é o tio dele, e Drona, que é o mestre de arma dele, que merece respeito. Então, ele não queria lutar com flechas. Realmente é melhor não matar os veneráveis mestres e viver uma vida mendicância aqui nesse mundo, pois matando esses mestres que desejam o bem, eu usufruirei aqui nesse mundo de prazeres manchados de sangue. Aqui Krishna, aqui Arjuna já muda um pouquinho o discurso, ele se não deu por aqui. O drama e a vitimização não deu com Krishna. Ele não caiu nessa. Eu vou ter que mudar o diálogo. E daí ele faz uma segunda opção, que é uma opção que existe dentro da sociedade indiana, que é a renúncia. Esse viver na mendicância é o renunciante. Vamos ver que termo ele usa aqui. Bhaksham. A gente tem outros textos que usam esse Bhaksham como aquele que vive de mendicância, que também é o sado, que é aquele todo pintado que a gente vê andando pela Índia de dread. Então, aqui a Arjuna diz, eu vou virar um hippie loucão. Vou renunciar a tudo e vou sair andando por aí. É isso aí, na nossa sociedade contemporânea seria, vou pegar a minha moto. Então, e não sabemos qual dos dois é melhor para nós, se é a nossa conquista ou a deles. Não desejamos viver tendo matado os filhos de Dhritarashtra reunidos na nossa frente. Então, e ele usa esse termo mesmo, dominado por covardia, com a mente incapacitada para decidir o que é certo e errado. Está naquele momento assim, ó, que ele não sabe o que fazer mesmo. Qual é o certo? E agora? Peço-lhe definitivamente, Krishna, me ensine aquilo que é melhor para mim. Sou seu discípulo, ensine-me. Estou, pois, entregue a você. Então, depois de passar por todo o sofrimento, depois de toda a tristeza, depois que ele tentou argumentar com Krishna, ele se deu conta. Minha personalidade, o self, dominado por covardia, com a mente incapacitada para decidir o que é certo ou errado, eu estou confuso, eu me perdi. Aqui ele sentou e disse, cara, eu me perdi, peraí, deu ruim, eu me perdi mesmo e eu quero um ensinamento. Tu que é Partaya, tu que é o Samjaya, aquele que tem o ensinamento, me tome como seu discípulo, me ensina. Krishna me instrua. Ele abre o coração. Prapanamam. Estou entregue. Prapanman. Aqui ele usa o termo Shishya, como discípulo. Vashishya-te, aquele que recebe. Eu não vejo que eliminará essa tristeza que seca os meus sentidos, mesmo se eu obtivesse um reinado próspero e sem rivais na terra ou o domínio sobre as criaturas celestiais. Então, não vale para ele poderes. Aqui esse super-homem, esse homem-deus não vale para ele. Todos os bens aqui na terra, todos os prazeres, nem os do céu. Nem viver lá em Brahma louca, vai com
Vishnu Loka e Shiva Loka, que é os 3 paraísos terrestres. Nem viver ele lá num paraíso serve se ele não atingir, não receber esse conhecimento. Por quê? Porque ele vai continuar preso no samsara, na roda da vida, nas reencarnações e mortes sucessivas. Ele quer a libertação mesmo, ele quer moksha total, moksha na veia. Ele não quer libertação para aqui ter uma vidinha boa, viver num paraíso, reencarna aqui de novo, faz umas coisinhas, volta para o céu, tomar lá vinho e uvas. Não, ele quer a libertação mesmo do samsara, ele quer a visão do todo. E depois lá no meio da Gita ele pede para Krishna, Krishna me mostra o todo. Mas isso é outra história que também deu ruim. Então Samjaya disse, tendo falado de Irksheka Krishna desta maneira, Gudakesha Pratampata Arjuna disse a Govinda Krishna, não lutarei, e tornou-se silencioso. Então aqui ele parou tudo. E aqui começa o ensinamento. 4 minutos, tempo para perguntas. Parantaparra. E aqui, ó, tendo falado a Krishna dessa maneira, Parantaparra, aquele que abandonou o esforço, Arjuna, né? Disse a Govinda, não lutarei, e tornou-se silencioso. Govinda é um dos aspectos dos 108 nomes de Krishna. Govinda é um dos nomes de Krishna. Então, quando você ouve o mantra lá, Shri Krishna Govinda Hare, Govinda é o protetor das vacas e dos Vedas. Então, quando ele pede o ensinamento, ele se refere ali, Govinda, traga os Vedas, traga o ensinamento para mim, me proteja e me instrua. Então, cada vez que se refere a um dos nomes de Krishna ou de Arjuna, tem um aspecto ali da personalidade de Krishna, que é o olhar dirigido. Pegou? Por isso que é Krishna e Arjuna, mas muda todo o tempo o nome. Para quê? Por isso. Porque aponta assim, Maria, Yogini, Gabi, arquiteto, Lucas, músico, Lise, amiga. Então, vai se construindo ali uma visão além do nome. O nome e como o sikhismo. Né? O sikhismo é uma religião que eles usam aqueles dobrados, tá ligado? Aqueles turbantes. E no turbante, cada dobrinha daquelas tem um significado. Tá o nome, primeiro nome, o segundo sobrenome e a profissão do cara. Nunca aprendi a ler o negócio, não tive paciência. Mas o meu professor sabe. Então, um Sikh, tu olha ali, mas já me ajudou só em saber que aquilo ali era de um Sikh, me ajudou muito no aeroporto, que a minha mochila arrebentou, com 16 livros dentro, eu não consegui mais carregar. E tinha um cara atrás de mim, fortão, olhei pra ele. You are Sikh? E ele, com uma cara muito assustada, por um ocidental, né, perguntando aquilo, no inglês ruim pra dedéu. Daí pedi ajuda para ele, e ele sim, gentilmente, carregou meus livros e perguntou como você conseguiu carregar isso até aqui. Foi engraçado. Então, eu vou encerrar aqui a gravação, para a galera não ficar depois tendo que ouvir nossas perguntas. E perguntas, galera. Colocações, ajuda.